Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Aliar conservação ambiental, produção econômica e bem-estar social é uma das grandes buscas do desenvolvimento sustentável. Um objetivo que muitos estudos e iniciativas perseguem, nem sempre com sucesso. No programa de hoje, nós vamos falar de uma dessas iniciativas, uma proposta bastante promissora chamada Produção de Natureza, do biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez, que está aqui conosco, junto com o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. E até com visitas internacionais, espero que minha pronúncia tenha sido boa, Ignacio. Excelente, excelente. Muito simpático. Agora, eu vou começar o programa já falando do seu livro. Você traz aqui uma obra-prima chamada Produção de Natureza, Parques, Rewilding e Desenvolvimento Local. Me conta um pouco da sua experiência, que depois termina com uma obra como essa, Ignacio. Ok, este libro es fruto de más de 20 años de experiencia. Yo con una formación como biólogo, pero preguntándome a mí mismo qué es lo que hace que a conservación funcione o no. Es una pregunta que pocos conservacionistas se hacen y menos biólogos. Entonces, es una obsesión personal. ¿Qué hace que tenga suceso o que no tenga suceso? Sí. Entonces, trabajando en América Central, trabajando 13 años en Argentina. En Argentina tuve la oportunidad de trabajar para una fundación internacional, Conservation Land Trust, y crear un grande parque nacional, o mayor parque de Argentina. Y cuando comenzamos ese proceso, la sociedad no estaba interesada. Entonces tuvimos que reflexionar cómo comunicamos a la sociedad que es importante un parque. ¿Para qué sirve un parque? Y luego ir a África, estudiar otros casos, ver otras regiones que estaban haciendo, y de ahí surge una idea que es un truco, casi es una herramienta de comunicación, de darnos cuenta al mismo tiempo internamente que lo que nosotros vemos como conservación, se fala habitualmente de conservación, es un tipo de producción. Es un tipo de uso del territorio, donde las áreas naturales, los ecosistemas, la fauna silvestre, no es únicamente algo que está lá, fechado y protegido, Sí. es un espectáculo. Es algo que hay una demanda global gigantesca, particularmente de público urbano, y vos estaba hablando de su necesidad Sí. que necesita Ter contato com a natureza. ter contato com a natureza, salir das cidades. Mas no wild mesmo, né? Não é no zoológico, pelo amor de Deus. De calidade. Sim. De calidade. O zoológico está bem, pero no es lo mismo que salir de São Paulo, ir a un lugar pantanal, você falaba do Cerrado, Mata Atlántica, y sentir que respiras, y luego ver esos animales, para unos son paixariños, para otros son mico-león, que son espectaculares. Y ver que eso, si se pone a disposición de la población y se hace un producto de calidad, podemos hablar de ecoturismo, y gera una economía restaurativa, donde áreas que típicamente eran marginales sentían ¿qué hago yo a mi comunidad, con índices de desenvolvimiento muy bajos, de repente tienen clientes que traen recursos. Sí. Y eso crea orgullo, crea esperanza y fundamentalmente quiebra esa dualidad que yo llamo del siglo XX entre conservación y desenvolvimiento. Es simplemente otro tipo de producción. Y nos ha ayudado mucho a que la sociedad en general diga, yo estoy interesado. No es una cousiña marginal, Sí. Esto es economía, esto es desenvolvimiento, esto es ambiente también, no es una cosa o la otra.
A gente conhece essa ideia, mas eu quero entender de vocês como é que a gente põe isso em prática. Antes disso, Coronel, quero conhecer o seu histórico também. Você se dedica há décadas ao Pantanal. Primeiro, por que o Pantanal e qual que é a importância desse bioma para o nosso país e para o mundo? Bem, a história da relação com o Pantanal, ela começa como uma missão, como um soldado, né? No início dos anos 80, inclusive muitos colegas, seu Randall Marques, as figuras de jornalismo ainda começando a escrever sobre meio ambiente, começam a trazer para o Brasil a questão da caça ao jacaré. E essa história, ela logo no início de 83, num desses conflitos, porque foram 10 anos de guerrilha, eu tomei um tiro num desses combates, vim aqui para São Paulo, né, fui salvo aqui em São Paulo, Hospital Servidor e tudo mais, fiquei 10 cirurgias. Aonde que você tomou o tiro? Aonde fisicamente? Aqui, os coreiros só atiravam na testa, né, porque eles caçavam durante a noite. Para você ter uma ideia, nós perdemos 5 milhões de peles foram para o mercado legal, 3 mil araras azuis, pelo menos 1.000 peles de onça foram para o mercado. E foi um momento muito violento. E os confrontos, todos eles eram tensos, né? E o meu piloteiro tomou um tiro na testa, meu barco desgovernou, isso tudo dentro do Rio Paraguai, naquela uma região inundada. E nisso, aproximando do barranco, eu tomei um tiro e por uma sorte que a minha missão não tinha terminado, né? O meu tiro pegou aqui e que resultou numa... Vem vindo um livro aí, o próximo livro, que é... Próximo Capital Natural, será? O Resgatado à Noite, foi toda uma... E essa história foi interessante, que depois que eu passei aqui por São Paulo fazendo as cirurgias, eu volto e com a determinação da minha reforma, eu falei, não, eu não quero ir embora para casa e tive que superar alguns exercícios físicos para poder permanecer na tropa e volto para o Pantanal para continuar e cumprir a missão. Em 91 nós conseguimos controlar toda essa história de caça. Que espetáculo! E aconteceu uma coisa muito fascinante, porque quando a gente parou esse tráfico, a pesca predatória, a gente se perguntou o que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que é como o Ignacio colocou essa coisa do conservacionista, perguntar para que serve o parque, né? E a gente percebeu que o poder de polícia, ele tem um alcance muito maior do que simplesmente fazer cumprir o que a lei fala, né? Ele tem que ter uma percepção social, ele tem que ter uma percepção cultural, porque aí o poder, ele consegue alcançar a conduta do cidadão e até compreendê-lo em algum momento, quando ele está caçando para comer, ou enquadrá-lo, mas ao mesmo tempo passar a mensagem de que, olha, o que você está fazendo, você está agredindo a natureza. É um poder educativo. Não, sem dúvida, é um que poder... Que dura muito mais tempo do que uma reprimenda apenas, né? Sem dúvida, né? E a gente até tem estava comentando com o Inácio, eu faço um treinamento para oficiais do Brasil todo que eu coordeno, inclusive vários oficiais de São Paulo já nos deram o prazer de estar lá, da Polícia Militar Ambiental, e eu justamente falo, se a gente está multando, nós estamos chegando atrasados, porque natureza, quando se perde, é para sempre. Então tem que ter uma visão estratégica, tem que ter um relacionamento importante, e essa história me permitiu adentrar o Pantanal de diferentes formas, e ela dura desde os anos 80, e conheci uma personagem que para mim é um outro programa, que é o Homem Pantaneiro, né? Que é uma personagem fascinante, que é um dos únicos lugares no mundo, talvez, onde a relação homem-natureza não se deu por máquina, por destruição. Ela se deu por uma compreensão daquilo que a natureza impunha como limite para você estabelecer o seu negócio. Na maioria dos lugares, você destrói a natureza e impõe o seu negócio. Então, eu gosto muito, Manuel de Barros fala muito, né, no Pantanal ninguém pode passar régua, régua é existidora de limite, o Pantanal não tem limite, né, ele traduz toda essa relação. E aí nasce, na sequência, quando a gente conseguiu dominar, foi a ideia de criar uma organização, que é o Instituto Homem Pantaneiro. O Homem Pantaneiro a gente deu homenagem, e hoje a gente tem um trabalho dedicado na Serra do Amolar, com uma rede de proteção, vários parceiros, instituições, junto com um Parque Nacional do Pantanal, que é o desafio de proteger essa região. Mas eu quero entender o que significa esse bioma para o país e as queimadas que andam ganhando aí as manchetes, mas para isso a gente vai fazer uma rápida pausa, volta rapidinho, não sai daí.
De volta com o Capital Natural, hoje falando de produção de natureza, com o biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez e o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. No último bloco a gente estava falando da importância para ele do Pantanal. Agora eu quero voltar e colocar para você, Rabelo, coronel, eu vou chamar de coronel, porque chamar de Rabelo eu me sinto assim, meu pai vai me matar com essa falta de educação. A importância do Pantanal, do bioma do Pantanal para o país? Então, ele é uma das maiores áreas úmidas contínuas do mundo, né? Tem uma condição de vida selvagem fantástica, porque essa, como eu dizia, essa relação homem-natureza, ela se deu por um movimento onde você tinha que respeitar não só as águas, mas as espécies, porque cada uma era um bioindicador do comportamento do que ia acontecer na natureza. Então, nunca foi lugar palco de caça, exceto no momento da caça ilegal. E eu não tenho dúvida que é um dos biomas mais bem conservados do país. Não tem tanta pressão urbana como a Mata Atlântica, porque nós somos poucos, né? Só o município de Corumbá, para você ter uma ideia, são 65 mil quilômetros quadrados e moram 100 mil pessoas. Nossa Senhora. E é do mesmo tamanho da Holanda, que moram 16 milhões de pessoas. Então, a gente tem um dos lugares mais bem conservados e que tem um espetáculo de natureza, como o Inácio gosta de falar, fascinante, de águas, de espécies, de paisagens, muito impressionante. Então, é motivo de orgulho para nós brasileiros. Agora, temos visto aí as manchetes das queimadas em vários pontos, não digo só do Brasil, mas do mundo todo, né? Agora, a Amazônia passou a ser um foco importante, o Mato Grosso tem tido grandes focos de incêndio. Como é que isso afeta o Pantanal e a que o senhor acredita tanta queimada nessa região? Então, eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo um dos momentos de maior intensidade de calor, cria as condições favoráveis para que esse fogo se alastre. Não é uma prática do pantaneiro, ele sempre maneja o fogo há mais de 300 anos e sempre com cuidado de fazer depois da chuva, controlar. Então, o fogo está entrando agora, nós estamos perdendo as reservas fascinantes, como a Fazenda Caimã, que é um orgulho para nós do Pantanal, e onde você tem projetos importantes como Darara Azul, como On Safari, são projetos emblemáticos para o país e que se tornam destinos turísticos fabulosos pelo espetáculo que cada espécie dessa produz. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que o fator climático está contribuindo de maneira decisiva para um quadro que nós não estamos preparados. O Estado não está preparado. Então, representa para todos nós um grande desafio que começa no comportamento simples de reduzir os consumos até encontrar um caminho de tentar ajudar esse grande desafio, que não é um desafio só do pantaneiro, é um desafio do país, como a Amazônia e outros tantos. Esse é mais um Capital Natural. Vou fazendo a listinha que vão sair vários programas daqui da nossa conversa. Ignacio, eu queria que você falasse um pouco do que é e como é que nasceu esse conceito de produção de natureza. A producción de naturaleza fundamentalmente es como un marco de cómo visualizar el tema ambiental y el tema que tradicionalmente se ha hablado de conservación de biodiversidad de una manera más integradora y que sea políticamente más relevante. Es salir de la caixinha limitada del tema ambiental. Y como falábamos, es fundamentalmente, y el ejemplo de Pantanal creo que es muy representativo. En el caso de Pantanal es dejar de ver esas grandes áreas naturales como áreas de conservación, que están afastadas del desenvolvimiento. Por un lado hay producción, soya, diferentes cosas, y en otro lado está la conservación. Y ver un gran ecosistema como Pantanal, como un área de producción, que a través de, más allá de servicios ambientales indirectos, es a mayor oportunidad de crear empleo a través de, fundamentalmente, visitación. Porque es espectacular, porque ese producto, ese ecosistema es un producto. Y hay una demanda global por experiencias de naturaleza. A partir de ese momento el yogo cambia. Y esa es la experiencia que tuvimos en Argentina y es cosas que ya estamos percibiendo en Brasil. Cuando uno fala está dentro del yogo del productivo, es mucho más creativo.
e a sociedade escuta. Você acha que isso é um reflexo de estarmos cada vez mais desconectados? Porque eu sempre percebo que as pessoas, e cada vez mais, colocam a natureza como algo outro. Não somos parte dela. A natureza está lá e eu estou aqui. E que a gente agora precisa voltar a ter esse contato, ou muitas pessoas sentem que precisam ter esse contato, e por isso buscam um turismo de natureza, não? Eu creio que é muito boa pergunta. Há duas coisas. Cada vez a população é mais urbana, é um padrão global. Quanto mais vives em cidades, mais desconectado estás da natureza. A minha abuela, ela morava em um pequeno povo em área rural. Muitos de nossos antepassados veniam do campo, da área rural, mas nós hemos perdido essa conexão. E a vida moderna, desde o tráfico hasta os smartphones, nos geram um estresse que nos fuerzan a querer reconectarnos con eso. Entonces, está esa necesidad. Pero por otro lado, creo que el propio conservacionismo, el ambientalismo, ha estado muito equivocado em separar o mundo humano do mundo natural. Ou seja, se é uma área de conservação, o ser humano não tem que vir para cá. Fundamentalmente, criar a ideia de que os humanos são a maior ameaça para a natureza. E este é um conceito que está muito estendido na população global. Sim. Não há pior inimigo da natureza que as pessoas. E é um conceito errôneo, porque o problema não é mais ou menos pessoas, é qual é o comportamento das pessoas. De la mesma maneira que as pessoas podem ser o pior inimigo da natureza, podem ser o melhor amigo. Y de fato hay lugares donde las personas están restaurando ecológicamente paisajes. Y por eso hay ONGs, hay gobiernos. No es cuestión de que las personas sean boas o malas. Es que las personas pueden destruir o regenerar naturaleza. Sin duda. Nos rellenaremos natureza quando veamos que a natureza é importante. Mas eu tenho a impressão, e aí você pode até ficar bravo comigo que eu deixo, tá, Ignacio? Pode ficar. Mesmo grávida eu posso tomar bronca, não tem problema. Mas eu às vezes vejo o comportamento humano precisa passar por uma educação, porque senão, se ela não sabe como se portar naquele local, ela pode se machucar, ela pode machucar o ambiente, ela pode degradar a quantidade de pessoas num mesmo local. Cavernas, por exemplo, você tem restrição de entrada de pessoas, de número de pessoas em algumas cavernas, porque depois de um tempo descobriu-se que isso estava afetando a temperatura toda. Você, ao propor isso, você entende que tem que ter uma educação das pessoas ou tem que ter uma estrutura para que isso seja mais controlado e evite que se cause danos à natureza ou que as pessoas se coloquem em risco, que acham que estão numa festa, vai lá e cai na cachoeira. Ou não, eu estou sendo exagerada. Não, eu quero que isso é muito importante. Te hablo de um exemplo diferente. Piensa no futebol global. Ok. Okay, piensa en Champions League, okay. La liga más competitiva del mundo. Las personas que van lá son cientos de miles de personas. Sí. 100.000 personas en el Nou Camp en Barcelona. No destruyen un solo pedazo del área donde los jugadores juegan. Sí. No hay violencia. Hemos pasado de un uso absolutamente intensivo de un espacio limitado, mucho más ordenado. ¿Por qué? Porque el fútbol es importante, porque genera empleo, porque genera renda. Entonces, a pesar de que cada vez hay más gente en los estadios, su comportamiento es cada vez mayor y su impacto es menor. O sea, antes las personas entraban en la cancha, en Brasil todavía lo hacen. Okay, pero estou aqui pensando, mas tá bom, bueno, o pensamento está legal. Perdón mi ejemplo europeo. Pero en los años 80, Liverpool, Juventus de Turín, las personas se mataron lá, estadio de Heysel. Eso no sucede ya. Entonces, el mayor uso de algo no implica un mayor impacto. Si ese uso tiene una educación, si hay una industria alrededor de eso que cuida,
As pessoas que vão ao Museu do Louvre em Paris, van cientos de miles, no destruyen los cuadros ni tiran basura. ¿Por qué? Porque el Museo del Louvre es importante y todo está limpio y cuidado. Es lo mismo con la natureza y con los parques. Si muchas personas van a los parques y la sociedad piensa que los parques son áreas útiles y productivas, hay una industria, hay guardaparques, en vez de estar sozinhos, abandonados, hay reglas y los propios ciudadanos del país saben que están entrando en una catedral ou num estádio que devem respeitar e que há regras. E tem empregos, e gira. Economia. Mas o Coronel Rabelo tem mais a falar sobre isso, só que vai ser daqui a pouquinho, porque eu vou fazer uma pausa aqui no Capital Natural e eu volto já já. De volta com o Capital Natural, hoje falando de produção de natureza, com o biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez e o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. E é com ele que eu vou falar agora, porque é o seguinte, eu fiz a pergunta para o Ignacio no outro bloco sobre essa possibilidade. Dá para conservar, mexer na economia positivamente, quer dizer, crescer economicamente e ter uma atuação social, porque o discurso é que não dá. Quer dizer, há quem diga que sim, mas o discurso que você mais ouve é que não. Ou você conserva ou você tem uma evolução econômica. Eu discordo absolutamente, eu tenho muita fé de que é possível fazer isso junto. Quero a sua opinião, coronel. Perfeito. Não, eu acho que acredito que uma informação, uma prática importante que o Inácio está nos ensinando na Mata Atlântica e no Pantanal, é que esse problema que eu acho que essa desconexão ela chega também, alcança os problemas sociais. Quando você tem aí que lidar com o desafio da Cracolândia e tudo mais, nós estamos vivendo a experiência agora de muitos jovens que moram na beirada do rio e a partir da chegada do turismo, ele já não sente mais a necessidade de vir embora para São Paulo para procurar um emprego que ele não vai encontrar. Então, quando a gente fala de produção natureza, ele não só olha, que eu acho que é importante que você que já entrevistou tantas pessoas assim ligadas à conservação, primeiro, nós somos poucos, não dá tempo de educar e convencer todo mundo, então nós temos que pensar numa nova estratégia. Então, a proposta de produção, ela está fazendo com que pessoas que moram lá, principalmente a gente já viveu isso assim, o manejo de um barco que a gente chama lá de rabeta, no Pantanal, na sua próxima agenda aí de natureza aí. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E manejando isso dentro daquele mundo das águas, muita avifauna, e o menino para e explica porque ele sabe, a sabedoria popular. Então isso começa a ser apropriado, não só sob o ponto de vista do turismo, mas sob oportunidade de negócio. Então, a gente está vivendo isso na prática e percebendo que trabalha não só o aspecto que você está colocando como preocupação importante, que é assim, quem é que vai lá dentro, em que condições, para que ele não destrua, mas também permitindo que as pessoas que moram lá comecem a juntar latas, coisas, porque ela precisa receber bem. Sim. E é tão fantástico a vaidade do simples, né? Porque ele varreu o chão e deixar limpo, né? E a gente viveu uma experiência muito interessante, um casal, todo mundo ali fascinado e comendo aquele arroz com peixe frito que ele tinha acabado de pescar, e as pessoas pediram para ir no banheiro. Aí a pessoa assim, eu não tenho banheiro, porque ela mora, então assim, é chocante isso sob o ponto de vista, se a gente estivesse conversando com um sociólogo, né? Isso é exclusão, mas de repente isso faz parte de um cenário que permite você perceber que existem lugares onde as pessoas são felizes com o simples. Sem dúvida. Né? Então, e o Pantanal, como a Mata Atlântica, tem lugares, né, que oferecem espetáculo a cada minuto e que as pessoas tratam lá isso como uma rotina, mas as pessoas que estão aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar, elas vão ficar encantadas e seduzidas por algo, né, que aí eu concluo lembrando Manuel de Barros mais uma vez, que ele fala que a importância das coisas não se meça nem com régua, nem com barômetro, mas pelo encantamento que ela nos produz. Olha, o que eu sinto,
gerando um filho, vocês nunca vão saber. Mas eu vou usar essa ideia do só vivendo que você sabe o que é de fato, é a mesma coisa do contato com a natureza, em níveis mais assim, da natureza original. Só vivendo. Então eu sinto muito pelas pessoas que não têm essa prática, que não se aventuram, que não colocam o turismo de natureza na agenda, porque não sabe o que está perdendo e só vai ter noção quando viver, porque é um sentimento, é uma sensação, é um preenchimento da alma que é só vivendo, e você não consegue ter de outra forma. Então, quanto mais a gente incentivar, e quanto mais a gente tiver estrutura para atender as pessoas, mais a gente vai mudar vidas, vai maravilhar pessoas. E aí, maravilhando pessoas, você cuida. Assegura. Né? Porque se aquilo que eu não conheço não me importa muito. Mas uma vez que eu conheço, eu cuido, né? Eu acho que é importante isso. E gerando emprego local. E gerando. Eu estava pensando em educação, não há melhor educação que o emprego. Sim. Se você mora em uma zona rural e sente que tem um emprego graças à natureza, você já está educado. É assim de direto. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e o dono da pousada onde você se hospeda pode orientar. E a pessoa que, de repente, vai fazer uma trilha pode orientar. Quer dizer, você, desde a padaria até o guia, você tem orientações. Se você tiver um trabalho, né, mais organizado por trás também, claro. Não, sem dúvida. E tem uma coisa que eu acho que é um fato. Essa semana tinha algumas matérias aí, alguns economistas, falando que a gente pode estar entrando numa grande estagnação. Então, não tem, aqui em São Paulo, não tem fórmula mágica para você apresentar uma indústria que incorpore aí 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, né? A não ser a possibilidade e a oportunidade de você se apropriar de coisas que estão próximas aqui de São Paulo, ou mesmo indo ao Pantanal, que são esses lugares fascinantes que vão permitir às pessoas, né, ganhar dinheiro, né, o que o Ignácio coloca muito bem, você fazer uma economia girar em torno daquilo que está pronto. Não precisa construir galpão, indústria, claro, não. Então, e o Brasil é magnífico, né, nessa oportunidade. Então, acho que assim, o ministro da Economia não tem solução mágica, mas, de repente, o que a gente precisa do governo, talvez, é esse gesto de perceber que tem outras oportunidades que necessariamente não precisa passar por uma indústria, mas sim por algo que está pronto e que pode ser apropriado. Ignácio, a gente está falando bastante do Pantanal, já citamos aqui a Mata Atlântica. Vamos falar um pouco de como a produção de natureza vem sendo aplicada tanto no Pantanal como agora a Mata Atlântica também. Na Mata Atlântica, o que sucedió es que eu fui invitado por SPVS, uma organização de Curitiba, porque eles estavam muito preocupados, que sentían que todo su trabajo de 20 años no tenía resultado. Entonces, eles me invitaron a hacer un sobrevoo y yo descubrí 2 horas continuas de mata. La Mata Atlántica es conocida en todo el mundo. Sí. Es una de las prioridades ambientales del mundo. No solo Amazonia es importante. 2 horas continuas sobre una selva increíble, con bahías, playas. Y la sensación es que ellos sentían que no tenían nada, cuando lo que tenían era una maravilla. Todo el trabajo con ellos es comunique al mundo que el mayor remanescente de Mata Atlántica del mundo está a 2 horas de São Paulo. Y que hay 24 millones de personas viviendo perto de 2 millones de selva. Y eso es un milagro. Entonces, de repente, al mudar el lenguaje, ahora São Paulo, Santa Catarina, Paraná, están creando una visión inspiradora de una región enorme y amplia que ellos veían como fragmentos, porque veían solo los parques, no veían a mata. Y los intendentes de la región, en Guaraqueçaba, ahora sienten que tienen orgullo, porque yo soy Mata Atlántica, yo soy un mini Amazônia, eles falam, estou na mini Amazônia. Olha, que legal. ¿Y qué otro lugar tiene playa y tiene altas montañas, altas cumbres? Y eso es lo que está pasando, es una mudanza de una historia de fracaso a una historia de encantamiento que todo Brasil debe conocer, que no tienes que ir a Costa Rica, o que las mismas personas que toman un avión para ir a Cataratas, a Iguazú,
pueden tomar un avión a Curitiba o en el mismo Sao Paulo, en Guarulhos, y pasarse 10 días na mata con excelentes estradas. He estado ahí con estradas de alta calidad, ¿sí? Viendo Mono Carvoeiro, Mico Leão, golfinhos. ¿Quién tiene praia, golfinho, barreado? Então, essa é a história. Bom, maravilhoso. Vocês estão falando, eu estou aqui pensando, todas as viagens que eu gostaria de fazer, que é maravilhosa, né? Bom, com esta pausa eu vou aproveitar, porque nossa conversa ainda vai longe, até porque o programa dessa semana vai ficar por aqui. Mas semana que vem nós vamos continuar esse bate-papo. Por enquanto, agradeço aqui a presença dos nossos dois convidados, o biólogo e conservacionista espanhol Ignacio Jiménez Pérez e o coronel reformado Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto do Homem Pantaneiro. Eu peço que você continue conectado conosco, reveja, comente, mande sugestões, compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima semana.